Boa tarde. Vamos dar uma boa tarde mais animado. Boa tarde, queridos. Graças a Deus, é uma alegria muito grande poder fazer parte de tudo isso que Deus tem trabalhado conosco desde ontem à noite. Poder receber essa graça e esse favor, o Espírito Santo de Deus movendo de uma forma tão poderosa. E eu sei que o Senhor tem ministrado muito ao seu coração. E nós queremos compartilhar algo com vocês nessa tarde. E eu sei que, de certa forma, todos nós somos desafiados todos os dias. E quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, quando nós vamos abrindo o nosso coração, quando nós vamos nos alinhando com a vontade do Senhor, Ele vai direcionando os nossos caminhos. E Ele vai fazendo coisas maravilhosas na nossa vida, na nossa família. E as promessas de Deus para nós, elas vão se realizando no tempo do Senhor. E a palavra que nós queremos repartir é aproveitando as oportunidades. Repete comigo, aproveitando as oportunidades. Poder estar aqui falando da palavra do Senhor é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. E eu já, desde muitos anos, eu faço uma oração junto com a minha esposa. Nós vamos fazer, já fizemos 26 anos de casamento. E desde quando nós nos convertemos, eu me converti, comecei a servir o Senhor. Depois a Rosângela me viu e ela viu uma grande oportunidade de casar com um homem bonito. Fiquei desesperada, né, amor? Mas nós fazemos uma oração já há muito tempo. Senhor, nós não queremos nada o que é dos outros, mas tudo que o Senhor tem para nós, eis-nos aqui. E eu penso que isso deve ser o coração de um homem e de uma mulher de Deus. E as oportunidades é o Senhor quem nos dá. Nós não precisamos ficar querendo aquilo que Deus tem dado para os outros, mas aquilo que Ele tem para nós. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9, verso de número 11. Eclesiastes 9, 11. Eu vou ler na Almeida atualizada. Diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Repete após mim: mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. É muito interessante quando nós olhamos para esse versículo e nós vemos aqui o sábio, ele falando algo que na verdade ele deve ter parado e meditado a respeito disso. E ele diz que, ele fala aqui que as oportunidades Deus dá para todos. E quando eu leio esse versículo, eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso. Porque às vezes a gente acha que tem algumas pessoas que são privilegiadas e por conta disso, é elas que têm oportunidade. São estas pessoas que Deus vai usar. São estas pessoas que vão ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas o que o sábio está falando aqui, o que ele está ministrando aos nossos corações, é que o tempo e a oportunidade, elas ocorrem para todos nós. O que nós precisamos é estar ligados, muito espertos e sabendo aproveitar as oportunidades que o Senhor vai nos dar, de poder servir no reino do Senhor, de poder realmente dedicar o nosso tempo a Deus, de podermos ter experiências maravilhosas, poderosas na presença do Senhor. Então todos nós temos oportunidades todos os dias de servirmos as pessoas, de servirmos a nossa família, de buscarmos algo maior da parte de Deus. Às vezes são coisas simples que estão diante de nós, mas que na verdade são coisas muito significativas. E eu junto com a Rosângela, nós temos realmente aprendido isso. E temos nos esforçado para experimentar e poder abraçar as oportunidades que o Senhor tem aberto para nós. Amém.
Pensando nessa oportunidade de hoje à tarde, estava em casa orando e falei, Senhor, porque eu e Osni ministramos para casais juntos. E orei, Senhor, o que o Senhor deseja conosco, ministrando juntos em uma conferência, né, para pastores, tantos pastores nos ouvindo. E tive um tempo de oração por essa palavra. E Deus ministrou muito ao meu coração. Queridos, vocês que estão aqui, pastores com suas esposas, Deus quer trazer uma unidade maior ainda no vosso ministério. Estava orando muito hoje por nós e entendo que o que Deus quer ensinar com nossa simplicidade, nossa humildade, é como caminhar juntos no ministério. Esse acordo verdadeiro, não perder as oportunidades de o esposo cuidar da esposa, a esposa cuidar do esposo, mas essas oportunidades de um dar força para o outro. Porque eu falei, amor, o que nós vamos ministrar junto nessa conferência? A gente ministra junto para casais. E ele olhou para mim e falou, Jonas, falei, amor, eu estou indo, eu não vou fugir, né? Porque Jonas quer fugir. Mas eu acredito muito que Deus quer falar especificamente com alguns casais de pastores que estão aqui nessa tarde. Deus quer trazer uma unidade muito maior. Para que nós possamos andar juntos, precisa haver acordo. Precisamos entender que Deus quer que você, esposa, seja uma com o seu marido. Uma esposa ativa, uma esposa guerreira, uma mulher de oração, que esteja cobrindo seu marido, a principal intercessora do seu marido. Então, amadas que estão aqui, não perca a oportunidade de ser a principal intercessora do seu marido. A melhor amiga do seu marido precisa ser nós, amém? Então eu entendo que essa oportunidade, Deus quer nos ensinar nessa tarde a sermos mais e mais unidos como casal, porque eu acredito que o nosso ministério é bem sucedido, porque o pastor e a pastora Sinorá são um casal muito unidos mesmo, né? Podemos ver o grande amor que eles têm, o amor e o cuidado deles, e por isso nós também temos aproveitado nessa unção para as nossas vidas. Então entenda que Deus quer falar algo muito especial para alguns casais que estão aqui. Unidade. Sua igreja será um sucesso, próspera, abençoada, dependendo de como você é em casa com sua esposa. O Osni foi chamado há muitos anos para ser pastor. Quando o pastor Odilon chamava ele, eu era a primeira que torcia. Eu falava, amor, você vai ser, eu acredito em você, que nem o pastor falou hoje para nós, eu acredito em vocês. E eu sempre acreditei e sempre torci, e desejo que ele cresça, que ele rompa, que ele vá muito além, né, para que nós possamos não perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Queridos, existem algumas perguntas muito interessantes que eu já fiz e com certeza você também já fez. Se não, falando para alguém, comentando, mas você pensou. Por que alguns prosperam, crescem, alguns vão tão além e outros não? Por que a igreja do fulano cresce tanto e a do Beltrano que está à minha direita também cresce e a gente não caminha? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado, eu tenho dado o meu melhor, né? Romanos 2,11 fala sobre isso, que Deus não faz acepção de pessoas, dele abençoa todos igualmente. Mas eu aprendi que nós precisamos, primeiro, depender 100% do Senhor. Mas depois, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de aprendermos com as outras pessoas. Porque tem pessoas que não se dispõem a aprender. Tem pessoas que realmente, elas não têm esse coração ensinável. E uma das coisas que eu aprendi desde muito cedo, quando eu me converti, e entendi o propósito de Deus, o propósito da salvação, eu falei, Deus, eu não entendo muita coisa, mas eu sei que esse negócio é bom. Eu sei que isso traz uma satisfação, uma alegria interior. E eu quero poder crescer no teu reino, eu quero poder aprender as coisas. E eu quero poder ter oportunidade de crescer. E muito interessante como Deus vai fazendo as coisas, depois a gente vai compartilhar algumas coisas. Mas eu lembro, eu trabalhei durante 25 anos numa empresa. E quando eu entrei nessa empresa, uma multinacional, uma grande empresa, e o meu supervisor, ele fazia um serviço que só ele fazia. Mas pensa num serviço chato e ruim. Mas era um serviço muito difícil. E um dia eu estava vendo ele fazer um serviço, você que entende um pouquinho de usinagem, nós trabalhávamos com muitos eixos, e na ponta do eixo ia a rosca para apertar o parafuso e segurar as polias. Então, desde M4 a M36, que roscas bem pequenas,
e roscas enormes, parafusos grandes. Então quebrava muito macho dentro daqueles cilindros. E ele era especialista em tirar os machos de dentro do cilindro. Mas pensa num negócio xarope. Às vezes quebrava lá no fundo. E eu um dia estava olhando ele tirar aquele negócio. Fazia uns 2 anos que eu estava na empresa. E eu estava olhando. Ele olhou para mim e falou: Osnilson, você quer aprender isso aqui? Eu falei: isso aqui é ruim de fazer. Já vou te avisando, isso aqui é ruim de fazer. Ninguém aqui gosta de fazer, sobra para mim fazer. Mas eu te dou a oportunidade de você aprender. Eu falei: olha, se é para aprender, e se isso vai me ajudar de qualquer forma, eu quero. E ele começou a me ensinar. Eu fiquei especialista em tirar macho. De dentro do... né? O macho é quando você vai abrir a rosca. Deixa eu explicar aqui, né? Porque senão... Eu já até falei, explica, amor, o que é tirar macho, Deus macho é livre. Abre a rosca e às vezes ele quebrava lá no fundo. E aí você tinha que pegar um eletrodo bem fininho, ia soldando ele até em cima para depois soldar um ferro chato. Não tinha uma máquina de eletroerosão. E eu fiquei bom naquele negócio. Aquilo me projetou dentro da empresa. E começaram a aparecer alguns cursos. E todo curso que tinha, eu era o primeiro que ele indicava para fazer. Então, às vezes, uma oportunidade que parece que não é muito boa, mas quando você aceita aquele desafio, são portas que vão se abrindo. Sabe, queridos, muitos querem estar em evidência. As pessoas querem pregar, gostam de cantar, porque de certa forma está em evidência. Mas Deus sempre vai começar trabalhando conosco, nos dando a oportunidade de puxar uma cadeira, de lavar uma cadeira, de limpar um banheiro, de fazer uma visita lá no hospital, de poder de repente estar trabalhando no mutirão. As oportunidades, Deus vai testando o nosso coração dessa forma. Mas às vezes as pessoas já querem aquelas coisas que aparentemente vai dar um certo status. E eu dou graças a Deus, eu cresci muito dentro da empresa. Mas foi um processo. E a nossa vida espiritual, ela não é diferente também. Eu gosto de pensar. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre isso, e pensando sobre esse ditado, eu quero falar um ditado popular, talvez você já escutou. Diz assim: 3 coisas que não voltam mais: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Repete comigo: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Por que nós perdemos as oportunidades? Porque nós pensamos que são os velozes, os ricos, os mais letrados. Eles é que vão ter chance. Queridos, no reino de Deus, Deus vai usar qualquer um que se dispõe a trabalhar para Ele, a se esforçar, e vai ter um coração íntegro e fiel ao Senhor. Nós vamos estar lendo uma passagem, a Rosângela vai estar lendo essa passagem, e essa passagem nos traz ensinamentos tão profundos. Nós poderíamos falar sobre tantas coisas a respeito desta passagem, mas nós queremos falar sobre oportunidade. Alguém que soube aproveitar uma oportunidade. 2 Reis 4, do 8 ao 17. 2 Reis 4, do 8 ao 17. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia, ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo.
Então dissera ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por esse tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Quero falar de algumas oportunidades simples que esta mulher fez para o profeta Eliseu. Primeiro, ela começou servindo refeições para ele. Uma tarefa tão simples para o homem de Deus. Depois, ela com seu marido, ela observou e fez um quarto para ele. E algo muito importante que houve esse acordo entre eles. Ela fez um quarto, ela aproveitou a oportunidade para servir esse santo homem de Deus. Queridos, eu fico pensando em pequenas atitudes e pequenas oportunidades que nós temos de servir. E realmente olhando para a vida dessa mulher, ela observou que aquele homem era um santo homem de Deus. Eu quero dizer para nós todos que estamos aqui, que as pessoas possam nos olhar e observar em nós: ali vai um santo homem de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai uma santa mulher de Deus. Que eu e você possamos ter esse caráter irrepreensível, uma conduta séria. Que eu e você possamos ser homens e mulheres santos, separados para Deus. Mas algo que Deus ministrou muito ao meu coração, e essa palavra fala de oportunidades que nos gerarão crescimento. Eu quero honrar a vida da minha pastora, né, pastora Sinorá, minha mãe, minha mami espiritual, aonde um dia ela olhou para Rosângela e ela me deu uma oportunidade de crescer. Eu já ando com eles, nós andamos há 22 anos, mas diretamente no ministério eu ando com a pastora Sinorá há uns 15 anos, né, mami? Uns 15 anos bem direto ali, grudada nela, e ela sabe que ela é meu Elias. E eu falo para a pastora Sinorá: você é meu Elias, em nome de Jesus, eu sou teu Eliseu. E um dia eu tive coragem de falar: mami, ore por mim, me dê porção dobrada. Ela orou. Uma coisa que eu quero honrar a minha mãe espiritual. A minha mãe espiritual é uma grande mulher de Deus, mas ela não tem medo do crescimento das suas filhas. Eu quero te dizer, discipuladores que estão aqui, pastores que estão aqui, se você tem medo do crescimento dos seus discípulos, você ainda não é pai, você ainda não é mãe. Eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 18, e eu desejo que eles cresçam, que eles prosperem, que eles vão muito mais além do que eu e Osni fomos, porque eles são os meus filhos. E eu quero te dizer, pastores, deseje que os seus discípulos cresçam, não retenha, não abafe, não aperte, não pode crescer mais do que eu, não pode ministrar melhor do que eu, não pode viajar tanto, imagine, ele é meu filho, ele tem que ficar abafado. E eu quero honrar os nossos pastores, né, por essa oportunidade, porque eles, eu acredito em nome de Jesus, que eles são nossos pais espirituais. Mas a pastora Sinorá, quando ela começou a cuidar de mim, eu sou sanguínea, Pedro, né? Já arranquei muitas orelhas, ela já colou muitas, o pastor Osni, meu marido também, porque lá ia eu cortando as orelhas dos irmãos, logo no começo do ministério, Osni colando com o super bom de cola, né? Muito 220, e graças a Deus, ela foi me ensinando. A primeira grande limpeza que houve em nossa casa, a pastora Sinorá foi lá. Gente, eu acredito no discipulado. Eu acredito na autoridade espiritual. E a pastora foi um dia em nossa casa. Meu pai era muito religioso. Não quero desonrar o meu pai, hoje ele está no céu. Mas muitas vezes o meu pai pregava a palavra e nos espancava em casa. Nós crescemos num lar muito terrível, aonde a religiosidade predominava, aonde verdadeiramente não havia esse discipulado verdadeiro. E logo que nós viemos para Shalom, há muitos anos atrás, a pastora Sinorá foi lá em casa, fizemos um lava-pés com meu pai, nós somos em 5 irmãos, houve perdão, houve reconciliação, e a partir daquele dia, o meu pai deixou de ser religioso e passou a ser um discípulo de Jesus. Não teríamos tempo para contar tudo o que Deus fez em nossas vidas através de um discipulado verdadeiro e transparente. Logo no começo, é lógico que eu não amava que ela me corrigisse. Por fora até sorria para ela. Por dentro eu estava uma pimenta. Eu era pimenta, hoje eu sou pimenta do reino. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes eu pensava comigo: Senhor, o meu marido já é
o meu marido. Eu já tenho que ser submissa ao marido. E agora, pai, tem que ser submissa, pai. Tudo tem que falar. Posso ir, posso fazer. Mas eu entendi. Eu demorei um pouquinho, né, mami? Eu demorei um pouquinho. Mas um dia eu entendi um negócio. Deus ou obedece. Queridos, nós precisamos entender que Deus quer que eu e você possamos ser dependentes de alguém. Nós não podemos dizer independência, porque o dia que você falar independência, a morte vem para você. E eu decidi ser dependente, obediente à minha mãe espiritual. Estava pensando em casa, algumas coisas que nós já passamos em todos esses anos juntas. Algumas coisas que realmente ela tem feito e eu tenho não perdido as oportunidades. Muitas coisas começou bem pequenininha. Oportunidades que Deus foi me dando de andar com ela. Um dia ela foi em minha casa e eu senti, sabe quando você vai crescendo? Os filhos que crescem dão conselhos para os pais, não é verdade, pastor? Suas filhas lhe dão conselho, os meninos nos dão conselho lá em casa. E com o decorrer da caminhada, eu achei, puxa, eu posso dar uns conselhos para minha mãe. Falei, como que eu posso dar uns conselhos para minha mãe? O Senhor falou, tenha uma atitude de humildade. E Deus me deu uma palavra para entregar para minha mãe. E como eu era Pedro, eu era bem medrosa. Uma das coisas que eu venci foi o medo. Se eu estou aqui hoje é porque a minha mãe é corajosa. Porque senão eu estava embaixo da cadeira, os ninhos estão me procurando até agora. Amor, venha. Não vou, Deus o livre, vou morrer lá na frente. Mas um dia ela foi lá em casa e o Espírito Santo falou que eu deveria honrá-la. E eu fiz um lava-pés, lavei os seus pés, honrei a vida dela e falei, eu quero andar do seu lado, eu quero te obedecer, mas eu também quero poder falar algumas coisas para que possa te ajudar. E ela com esse coração tão humilde, né? Ouviu aquela palavra, nós temos andado juntas em todos esses anos e ela tem sido realmente essa mãe que sabe ouvir também as suas filhas. Eu quero honrar a vida da pastora Sinorá por tantas coisas, mas uma delas é porque verdadeiramente eu era uma pessoa muito medrosa. Tive alguns traumas de infância e o medo predominou. Medo de andar de avião, medo de dirigir, tantos medos. E ela nos dá muitas tarefas, né? Nós trabalhamos no encontro com Deus para Mulheres com ela há 15 anos. E cada reunião tem estratégias para vencer o medo. Há muitos anos atrás ela nos deu uma tarefa. Essa semana vocês vencerão o medo. Eu havia tirado a carteira. Mas eu só andava no plano. Todas as ruas retas eu andava. Mas subida, Deus o livre. Aquela semana elas nos deu 15 dias para vencer o medo. Meu Deus, graças a Deus que a gente faz umas loucuras que só Jesus. Olha, gente, como eu era tão medrosa, o que eu fiz? Podem dar risada. Tomei posse da armadura, capacete da salvação, espada do Espírito. E vou em todas as subidas agora de Curitiba. Quando eu chegava lá em cima, eu falava, agora vai, porque minha mãe falou que eu vou vencer. Em nome de Jesus, vai. Me dava uma suadeira, o carro ia. Aleluia. Gente, você pode dar risada, mas tem alguns medos que nos paralisam. E os medos nos impedem de crescer. Outro medo que eu venci, andar de avião. Meu Deus, lá vamos para o Japão. Falei, agora eu vou morrer. Deus o livre, Senhor. Meu Deus, ela não tinha um lugarzinho mais perto para a gente ir, Senhor. Tem misericórdia. Agora é a morte na certa. Vou deixar esse gatão viúvo, meu Deus do céu. Homem não fica muito tempo viúvo, né? Mas em nome de Jesus eu estou aqui ainda, aleluia. Fomos, olhava, acho que na volta, né, mami, que deu aquela turbulência de 2 horas. Meu Deus do céu. Falei, Senhor, e aquilo começou a chacoalhar. Claro, como boa guerreira, já do encontro, já tomei posse da armadura, capacete da salvação, espada do Espírito. Senhor, se tu me levares, Pai. Olha se está bem limpo esse coração, né? Aquele troço começou a tremer, eu já numa suadeira. Mas eu lembrei que eu tenho uma mãe. Falei, Senhor, eu vou olhar para minha mãe. O que ela estiver fazendo, eu vou fazer. Posso fazer, né, mãe, que só estava fazendo. Minha mãe estava assim. Mas num ronco maravilhoso. Eu falei, Deus, se a minha mãe está dormindo, eu vou dormir. E queridos, eu dormi na turbulência, aleluia. Glória a Deus, aplaude o Senhor, aleluia. É desse jeito. Tive que trocar a embreagem do carro, né? Tanta subida, mas resolveu o problema. Queridos, essas coisas são tão interessantes. Eu, da mesma forma que a Rosângela, né, honrou a Sinorá, eu quero honrar a vida do pastor Odilon também. Muitos líderes não crescem porque não dão as oportunidades aos seus filhos.
e aí eles acabam ficando limitados em algumas coisas. E nós precisamos realmente investir nos nossos filhos, acreditar, estar juntos, corrigir quando precisa, mas sempre incentivar. E eu dou graças a Deus porque o pastor Odilon tem esse coração, ele sempre nos incentiva, ele nos ajuda, quando precisa corrigir alguma situação ele corrige, mas ele sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Graças a Deus, às vezes quando ele tem que acertar alguma situação com a gente, ele começa enchendo a bexiga, depois ele pega uma agulha, ele fura, mas depois ele remenda e ele enche de novo. Sempre termina bem, graças a Deus, porque ele tem sido um pai. E eu lembro de algumas conversas que nós tivemos, e em especial eu lembro de uma, nós saímos na chácara, não sei se ele vai lembrar, nós estávamos lá e conversamos um monte lá, e quando nós saímos da chácara, ele desceu a ruazinha, quem já foi lá na nossa chácara sabe, e ele parou o carro do lado da BR, ele falou, nós precisamos conversar. Eu falei, mas o que eu fiz? Nós estávamos conversando até agora lá. E aí ele teve uma conversa com relação ao ministério e tantas coisas, e falando da oportunidade de poder servir no reino, de poder se dedicar no reino em tempo integral. Queridos, eu tinha um bom emprego, eu tinha uma estabilidade lá onde eu estava, mas eu descobri que o melhor emprego que tem, é quando você trabalha, para aquele que está lá em cima. Ele é o melhor patrão que pode existir, porque ele é justo, ele é verdadeiro, ele nos ajuda, ele está sempre olhando, ele está cuidando dos detalhes. E eu dou graças a Deus pela paciência que o pastor Odilon tem tido comigo. Eu tenho me esforçado para ser um bom filho. E uma das coisas que eu conversei com o pastor Odilon quando nós viemos para estar tempo integral, já trabalhando tanto tempo na igreja, ajudando e procurando realmente fazer o melhor. Eu falei para o pastor Odilon, pastor Odilon, eu estou aqui e eu quero poder realmente te ajudar. Eu quero poder estar do seu lado, você pode contar comigo. E eu tenho me esforçado todos os dias para realmente poder ser alguém leal, ser alguém que tem esse coração de serviço e poder deixar que ele cuide de outras coisas e junto com a equipe nós podemos estar fazendo as coisas de bastidores que também são tão importantes. Sabe, queridos, é as oportunidades que o Senhor nos dá de podermos colocar o nosso coração, de realmente podermos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e direcionados pelo homem de Deus, pela mulher de Deus que Deus tem colocado sobre a sua vida. Se eu e a Rosângela temos experimentado tantas coisas no reino de Deus, nós devemos primeiramente a Deus, e depois o pastor Odilon, o pastor Assinorá, que tem acreditado em nós, e tem nos dado a oportunidade de poder servir nessa casa, de poder muitas vezes representar a Shalom em outros lugares que estamos ministrando. Eu sempre, junto com a Rosângela, a gente sempre menciona que só estamos lá porque alguém nos liberou, porque alguém nos deu a oportunidade, porque alguém tem acreditado e investido nas nossas vidas. Sabe, queridos, dê oportunidade às pessoas, acredite nas pessoas, entenda que Deus quer te levar para um outro nível. Quando nós entendemos isso, todos nós vamos crescendo. Eu tenho aprendido junto com a Rosângela, Deus tem nos dado a oportunidade de liderar algumas pessoas aqui na igreja, algumas equipes, e esses dias uma irmã fez um comentário muito interessante. Ela falou para a Rosângela, eu achei interessante o que ela falou. Ela trabalha com a gente na equipe do Encontro de Casais, e ela falou assim, poxa, eu vejo algo interessante, o pastor Osni é um líder forte, mas quando ele está junto com o pastor Odilon, ele parece um menino. E eu gostei daquilo que ela falou. Eu gostei porque se as pessoas que estão olhando, elas percebem que você procura se comportar como um filho, é sinal que a gente está caminhando bem. Eu sei que eu preciso melhorar um monte, eu sei disso. E quando ele não está presente, que a gente precisa tomar as decisões, aí eu procuro ter uma outra postura. Mas perto daquele que é autoridade espiritual sobre a minha vida, eu quero sempre ter atitude de filho, e quando ele não está também, a atitude do filho que está fazendo aquilo que o pai estaria fazendo. E aí, queridos, a gente vai aproveitando as oportunidades que Deus vai nos dando, e a gente vai treinando, ensinando as pessoas, porque as pessoas estão olhando para nós. E elas também estão no reino, estão servindo, e muitas delas estão esperando uma oportunidade de poder realmente
fazer a obra de Deus, de poder se dedicar ao reino de Deus. Lá na nossa casa, nós como família, nós temos aprendido, como família, a dar oportunidade para os meninos fazer algumas coisas dentro de casa, para que eles possam crescer também. E poder um abençoar a vida do outro, e realmente tem sido muito especial. Queria contar só mais um testemunho, quer dizer, temos tantos, mas eu separei alguns aqui. Queremos contar o testemunho da nossa casa nova que o Senhor nos deu. Nós moramos muitos anos numa casa térreo, mas Osni sempre teve um sonho de morar em um sobrado. E eu e Osni até nós éramos um pouco, quem sabe, não tínhamos tanta coragem, né, amor, talvez, para conquistar como nosso pastor, essa coragem. E nós sempre orando que queríamos essa coragem. E um dia a senhora foi lá em casa, eu falei, mami, a senhora acha que eu... senhora que eu não chamo ela de senhora, só chamo de mami, né? Mami, você acha que eu reformo essa casa aqui, né? Afinal de contas, esse terreno é tão grande, acho que vamos reformar aqui mesmo. Porque às vezes nós temos medo de conquistar. Estamos falando das oportunidades espirituais, mas também de oportunidades no material, no físico que Deus quer nos levar. E ela começou a orar, pastora Sinora é uma mulher de muita oração em nome de Jesus. E ela orou e ela falou, Rosângela, Deus vai te dar um sobrado novo, que ninguém nunca morou, e Deus irá te surpreender. Glória a Deus. Tomei posse da palavra da minha pastora. Nos dias que nós iríamos comprar, os pastores estavam viajando, mas Deus nos deu uma unção de coragem, né? Osni acho que conseguiu falar com o pastor por e-mail depois. Mas alguns dias, né, com o corretor aqui da igreja, ele nos levava a vários sobrados, mas eram usados. Quando nós chegávamos lá, ele, olha, esse aqui está maravilhoso, o preço é maravilhoso. Eu falei, não, Osni, não pode ser esse, mas por que, negro? Esse aqui está bom já, maravilhosinho. Eu falei, não, amor, lembra? A pastora Sinora falou que é novo. Daí o dia até o corretor aqui da igreja brincou, nossa, Rosângela, você está muito exigente. Eu falei, não, eu recebi uma palavra da autoridade sobre a minha vida, que o meu sobrado vai ser novo. Aleluia. Nós fizemos 21 dias de jejum e oração aqui ano passado, né, amor? Em fevereiro. Nós fizemos 21 dias de jejum e oração. No primeiro dia de jejum e oração, nós estávamos andando pelo tabernáculo. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, Rosângela, converse com a Thalita. Thalita é uma das nossas líderes. Eu falei, Senhor, a Thalita mora num condomínio fechado. O Osni não quer naquele condomínio, Senhor, por isso, por aquilo, tá? Daqui a pouco o Espírito Santo falou de novo, conversa com a Thalita. Resumindo, no final do culto, fui conversar com a Thalita. Thalita, você sabe de algum sobrado para vender, né? Ela falou, sei, pastora. A minha prima comprou um sobrado muito bom e são 5 sobrados e tem um ainda que está vazio. Naquela noite nós fomos lá. Quando eu entrei naquele sobrado, eu falei, Osni, é esse em nome de Jesus. É esse amor, é esse. E Osni sempre fala que ele tem que me segurar, porque senão eu já vou. Ele, negrinha, volta, negrinha, volta. Eu falei, não, amor, é esse. Eu já sou 220, eu já estava lá quase no Xeremanai, aleluia, já batendo meus pés, tomando posse daquela terra, aleluia. Glória a Deus, saímos de lá. E eu falei, amor, é esse. Resumindo, graças a Deus, o Senhor nos deu um sobrado novo. O Senhor honrou a palavra dos nossos pastores sobre nós. E eu quero dizer, queridos, em nome de Jesus, não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de conquistar. Não tenha medo de ir além, em nome de Jesus. Eu acredito, hoje eu estava orando, né? Eu herdei isso também da minha mãe, dos meus pais espirituais. Mas especificamente falando da minha mãe, ela é uma mulher de muita oração. E o pastor nos ensinou sempre que aquilo que você admira, você atrai. E eu falei, Senhor, eu quero orar. Senhor, eu quero orar, e eu quero orar muito e orar muito. Na imersão esse ano eu falei, Senhor, se eu já orava, o Senhor me pediu o dobro daquilo que eu estava orando. E eu quero te dizer, as oportunidades também através de uma vida de oração. Os nossos pastores abrem portas, mas eu quero te dizer que muitas coisas que eu faço no reino, eu não pedi para a pastora Sinora. Eu ia lá, eu dobrava os meus joelhos e eu falava, Senhor, eu desejo fazer isso. Senhor, olha isso, olha aquilo. Então eu quero te desafiar, como o pastor Domingos tem feito, a uma vida de oração poderosa, a uma vida de oração intensa, porque Deus abrirá portas para nós em nome de Jesus. Se você tem medo que seu discípulo cresça, é porque você ainda não é um pai de verdade. Pais de verdade desejam que seus filhos possam ir até mais longe do que eles foram, né? A Rosângela falou sobre isso e é muito interessante a gente poder ver, né, os filhos crescendo. Hoje o nosso caçula, que já tem 18 anos, ele foi se apresentar no quartel e nós oramos com ele ontem. Ele não tinha desejo de servir o quartel, ele está fazendo faculdade, está fazendo teologia, ele tem alguns sonhos.
E ontem nós oramos com ele e nós declaramos, falamos: filho, você vai ser liberado amanhã. Aí hoje eu liguei para ele, eram as 10h30, eu falei: onde você está, meu? Estou chegando na igreja, pai. Falei: daí como é que foi lá? Não, eu quero te falar pessoalmente. Aí ele chegou: fui liberado, pai, glória a Deus, aleluia. Eu falei: então vamos lá, vamos procurar um emprego melhor agora. Sabe, mas é você realmente entender que aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos sobre a vida dos nossos filhos, tanto no mundo físico, né? E nós declaramos no mundo físico, nós declaramos no mundo espiritual, vai acontecer, Deus vai fazer. Voltando ao nosso texto, nós vemos que no verso 10, as oportunidades, elas se apresentaram para esta mulher, elas se apresentam para nós em forma de serviço e trabalho, queridos. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes as oportunidades virão, mas elas virão como um trabalho, um serviço, algo que nós vamos ter que dispor do nosso tempo, dispor dos nossos recursos. Desde que nós chegamos na igreja, em 93 para 94, nós começamos, nós nos dispomos, estamos aqui para ajudar, para trabalhar. Logo as portas foram se abrindo, começamos a ajudar na célula, depois liderando células, sempre trabalhando, investindo tempo, investindo os nossos recursos em combustível e tudo mais. É as oportunidades que Deus vai nos dando, e lá na frente Ele tem um propósito maior nas nossas vidas. Então nós precisamos aproveitar aquilo que Ele coloca diante de nós. Nós vemos no verso 10, desse texto que nós lemos de Reis 4, que ela fala para o seu marido: vamos construir um quarto para o homem de Deus. Nós vemos que esse homem, ele está passando por aqui direto. Ele passa direto aqui na frente da nossa casa. Nós temos a oportunidade de fazer algo por esse homem de Deus. Vamos construir, vamos fazer algo para ele. E diz o texto que eles vão lá, aquele casal, eles conversam, eles entram em acordo, e eles fazem um quarto para o homem de Deus. Eles colocam naquele quarto uma boa cama, eles colocam naquele quarto uma boa cadeira, eles colocam naquele quarto uma mesinha, uma botija de água, um candeeiro. Eles equipam aquele quarto. Eles não somente fizeram um quarto, mas eles procuraram dar algo bom. Eles sabiam que eles tinham oportunidade de servir, eles serviram da melhor forma possível o homem de Deus. Aquela mulher não fez pensando em receber algo em troca, mas ela fez de coração, junto com o seu esposo, porque eles entendiam que aquele homem era um homem usado por Deus. Queridos, nós precisamos aprender a servir os nossos líderes de todo o coração. Sabe, Deus nos dá a oportunidade de servir, mas vamos fazer de todo o coração mesmo. Vamos fazer com todo o amor, com todo o zelo, entendendo que é alguém que Deus colocou sobre as nossas vidas. E quando nós fazemos de coração, quando nós fazemos com amor, o Senhor está olhando para o nosso coração. E nós vemos aqui algo muito interessante, que nós precisamos ter a disposição mental, emocional de servir. Ela serve uma refeição, ela dá um quarto, ela dá uma mesa, ela dá a cama, ela dá a lamparina. Fala assim: oportunidade nem sempre é ganhar. Oportunidade nem sempre é ganhar. Nem sempre é ganhar. Oportunidade muitas vezes é você investir. É você investir. Quantas vezes Deus te dá a oportunidade de você ofertar na vida de alguém, de você semear na vida de alguém, de você semear algo que está acontecendo na igreja. É uma oportunidade que você tem. Aparentemente você não está ganhando nada e você nem deve tentar negociar com Deus. Mas entender que Deus está te dando aquela oportunidade de você investir os seus recursos. Oportunidade muitas vezes, é você perder o seu descanso, o seu sono. Nós não gostamos de abrir mão da nossa zona de conforto. Nós queremos ser servidos. Ser servido é muito bom. É muito bom. Mas melhor é quando nós podemos servir as pessoas. Eu já há muitos anos já liderando o encontro, e uma das coisas lindas que eu vejo no encontro é o serviço. É você realmente poder servir as pessoas que estão ali no encontro, é você poder servir as pessoas na igreja, é você poder realmente dar um sorriso, é você poder ver as necessidades das pessoas. Então a oportunidade ela vem através do serviço. E através do serviço nós podemos demonstrar como está o nosso coração. Amados, quando eu olho para a vida desse casal, eu vejo na vida desse casal alguém que estava disposto a investir na vida daquele homem de Deus e investiu.
eles procuraram investir com excelência, porque era uma oportunidade. Eu fico pensando, quantas casas aquele homem passou na frente? De quantas casas? Todos tiveram a mesma oportunidade. Lembra do texto que nós lemos lá de Eclesiastes 9:11? Todos tiveram a mesma oportunidade que aquela mulher teve. Mas ela soube aproveitar a oportunidade. Ela soube, ela entendeu. E às vezes as bênçãos estão passando no meio da igreja, está passando no meio do povo de Deus. Ah, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz. Aí alguém pega aí, não, eu quero essa oportunidade. E aquela pessoa vai despontando e vai crescendo, ela vai desenvolvendo os seus dons e os seus talentos. E isso vai sendo uma bênção. Eu lembro a primeira vez que eu preguei junto com a Rosângela, eu ia pregar em uma das nossas igrejas, da cidade da Lapa. E eu estava orando, tinha preparado a mensagem. E a Rosângela estava orando no quarto. E ela falou, nem sei, como que foi sua oração? Não, que eu tinha um sonho de ministrar com o Osni. Falava, nossa, um dia eu vou ministrar com meu marido. Mas até que fui tímida e não falei para ele. Daí um dia eu estava lá orando, Senhor, ele vai ministrar lá hoje, né, pai? Bem que ele podia falar, quer ministrar junto, porque eu vou falar, quero, né? Mas eu não vou falar para ele. Daqui a pouco orei, falei, Senhor, toca no coração dele. Gente, graças a Deus, naquele dia, ele chegou e falou, negra. Ele me chama de negra, irmãos, por causa desse cabelinho que o pastor falou que é ruim. Mas não é ruim, tá, irmãos? É que ele gosta desse cabelinho. Então ele falou, negra, por acaso você quer ministrar comigo hoje? Eu falei, yes, quero, amor. Então, eu vi assim como ele ouviu o coração de Deus. O Osni tem sido um marido abençoador. Hoje eu falei, amor, fala para o pastor, você pode ministrar sozinho, amor, porque eu acho que nem vai combinar nós dois lá juntos, né? Ele falou, não, negrinha, você vai comigo. Então, o Osni tem sido um marido. Nós concordamos que quando o Osni viesse a ser um pastor, nós concordamos em casa que ele cuidaria primeiro muito bem de nós. Isso ele tem feito com muita excelência. Queridos pastores, com muita humildade, eu quero te dizer, cuide bem da sua esposa. Cuide bem dos seus filhos. Se você quer ter uma companheira leal ao seu lado, ela precisa ser muito amada, muito cuidada por você. Ela precisa ser amparada por você. A sua mulher precisa saber que ela é a sua principal ovelha. Que você possa fazer do seu lar a sua principal célula, uma célula de avivamento, aonde a família pode realmente saber, o meu pai é um pastor lá, mas primeiro ele é um pastor na nossa casa. Cuide bem da sua amada esposa, que certamente ela vai trabalhar ao seu lado com muita alegria e muita disposição. Nós vamos falar um pouquinho agora que essa mulher, depois de todo esse trabalho, Eliseu fala com o moço, pergunta para ela, o que ela precisa? Nós estamos aqui dando muito trabalho. Pergunte para essa mulher o que ela quer em recompensa por todo o trabalho que ela tem conosco. Geazi fala com a mulher, ela fala, não, eu estou bem, eu não preciso de nada. Mas Geazi volta para Eliseu e diz que ela não tinha filhos e que o marido ainda era velho. Se diz que o marido ainda era velho, precisaria de um milagre, amém? Porque com Jesus Cristo mesmo os velhos, em nome de Jesus, darão frutos, amém? Deus operou o milagre, precisava haver um milagre aqui. Então, eu acredito que quando nós servimos ao Senhor com toda alegria, toda disposição, honrando aos nossos pastores, querido, porque nós estamos repetindo, nós entendemos a visão de discipulado. Eu entendo 100% que o pastor Odilon e a pastora Sinorá são nossos Elias. E Eliseu lavava as mãos de Elias. Eu entendo e sempre falo para a pastora, gente, eu até falei, pastora, assim, não vou contar umas coisinhas ali, dela não conte. Queridos, nós entendemos o cuidado verdadeiro com este casal. Nós viajamos muito e desde que a nossa pastora quebrou o pé, as suas pernas incham bastante. E domingo, sábado agora, ela estava com as pernas muito inchadas, nós estávamos em Carapó, um lugar muito quente. E eu entrei no quarto, ela havia deitado um pouco, e eu peguei um hidratante, eu passei nas pernas dela, e eu fiquei um bom tempo fazendo massagem e passando creme nos seus pés. Porque eu entendo, queridos, que ela é a minha Elias. Eu entendo que eu fui colocada ao lado dela para cuidar dela, e cuidar com muito amor. Eu só estou tendo a oportunidade de contar hoje para vocês. Mas nós fazemos coisas por eles que ninguém precisa saber. Mas hoje eu falei, mami, Deus colocou no meu coração. Ela falou, não conte. Falei, porque ela sempre me dá um conselho. Rô, guarde o coração.
Deus tem nos permitido ir a muitos lugares. E nós vamos a lugares que muitas vezes ela não pode ir. E ela fala, Rô, vai. Queridos, no sábado à tarde, sem esperar nada em troca, eu fiz uma massagem nos pés dela. No domingo à tarde, o pastor a convidou para ministrar no culto à noite. Mas como ela faz o encontro, batismo com o Espírito Santo, ela falou, não, eu não posso ministrar. Ele falou, a senhora não tem alguém para indicar para pregar no nosso culto à noite? Ela falou, eu tenho a minha discípula, Rô. Yes, estou aqui, Senhor, aleluia. Queridos, eu fiz uma massagem, eu servi. Eu não sabia a recompensa, mas eu quero te dizer que Deus tem recompensa para todo o nosso trabalho. Queridos, eu estou falando com muitos Eliseus aqui. Deus te deu um Elias. O que você tem feito pelo seu Elias? Eu quero falar isso pela misericórdia do Senhor. O pastor sabe, todas as guerras dele são nossas. Todas as guerras, desde jejum, batalha, levantar de madrugada, algumas lutas que ele passa, nós estamos ali, orando, guerreando, jejuando e orando. Eu tenho 2 meninos, mas eu tenho 3 filhas do coração, que é a Midian, a Talita e a Rebeca. Estão sempre nas minhas orações, sempre nos meus jejuns, porque eu entendo que Deus nos colocou primeiramente para servir a Deus ao lado desse casal. Tenho muita honra por eles. Eu quero perguntar a você que às vezes pensa, por que eu não cresço? Será que o meu pastor não me enxerga? Será que eu não tenho oportunidades? O que será que está acontecendo? Será que você não tem desonrado com palavras? Será que você não fala, esse pastor não tem visão nenhuma? Esse meu pastor, ele é isso, ele é aquilo. Queridos, às vezes nós não colhemos, nós não temos oportunidades, porque nós não entendemos o princípio da honra. Deus quer nos ensinar nessa tarde o princípio da honra, para que o Eliseu possa crescer. Ele precisa honrar Elias. Você tem um Elias. Deus manda te dizer, honre o seu Elias. Você precisa ser o intercessor do seu Elias. Você precisa ser o guerreiro de oração, aquele que entra nas batalhas, aquele que está junto. Queridos, é maravilhoso estar aqui hoje, maravilhoso. Mas Deus sabe que nós precisamos fazer coisas que ninguém enxerga. Nós precisamos de verdade ter esse coração de servo, esse coração de fazer massagem. Capaz que eu vou pegar no pé da minha pastora. Queridos, pegue no pé sim, honre, pegue no pé em nome de Jesus. Faça coisas pequenas para que Deus possa te dar oportunidades grandes. E é tão interessante, queridos, uma mulher que era estéril, talvez nem sonhava mais em ter filhos, mas porque ela aproveitou a oportunidade, ela honrou o homem de Deus, ela serviu de todo o coração. Agora nos diz o texto, que esta mulher, ela é abençoada com um filho. Queridos, quando nós honramos, quando nós procuramos guardar o nosso coração, quando nós não negociamos com Deus, quando nós não fazemos as coisas com interesse, vão vir os frutos sobre as nossas vidas. Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda e poderosa, porque Deus, Ele sempre vai fazer além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Como eu falei, o que eu e a Rosângela temos experimentado de uns anos para cá na nossa vida, eu não tenho nenhuma dúvida que primeiro é favor de Deus, mas depois é por conta daquilo que nós temos procurado crescer e nos esforçar a cada dia, honrando e servindo os nossos pastores. Sabe, queridos, é entender que aquelas coisas que não caminhavam bem na nossa vida, aquelas coisas que porventura não davam os frutos, vai começar a dar fruto em nome de Jesus, se nós nos alinharmos com aquilo que é o propósito de Deus. Essa mulher, quando ela foi servir o homem de Deus, quando que ela pensava que isso ia acontecer na sua vida? Tanto é que quando o moço pergunta para ela, né, você está precisando? Não, está tudo tranquilo. Ela nem falou que ela precisava de filho. Ela não sonhava mais com aquilo. Talvez tenha alguns sonhos na sua vida que já morreram. Talvez tenha alguns sonhos que você já nem lembrava mais deles, mas eu quero te dizer nessa tarde, nesse comecinho de noite, comece a lembrar deles sim, em nome de Jesus. Comece a aproveitar as oportunidades, comece a alinhar com aquilo que é o propósito de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque nós temos experimentado e você vai experimentar também, e eu sei que Deus tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos entender, amados, que nós precisamos servir com alegria. A Bíblia fala sobre isso, servir ao Senhor com alegria. É servir ao Senhor, é servir a obra de Deus, é servir aos nossos líderes, é fazer com alegria, é fazer de todo o coração, sem ficar esperando coisas em troca. Porque eu já
presenciei tantas situações onde as pessoas fazem, mas na verdade elas esperam algo em troca, e quando elas não recebem, elas se decepcionam, elas ficam frustradas e elas deixam de fazer aquilo que elas estavam fazendo. Aquela mulher, independente se o profeta ia orar por ela, ia declarar que ela ia ter um filho ou não, ela ia continuar hospedando ele, ela ia continuar dando alimento para ele, ela ia continuar servindo de todo o coração, porque esse era o coração daquela mulher. E é esse coração que nós precisamos ter, amados. Aproveitarmos as oportunidades, servirmos ao Senhor e realmente entendermos que Deus sonda o nosso coração. Ele está olhando as motivações do nosso coração. Eu aprendo muito com esta mulher. Nós estamos indo para o final. Como aproveitar bem as oportunidades? É quando nós nos juntamos com aquilo que Deus já está fazendo. Nós unimos o nosso coração com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que é o propósito de Deus. Nós temos um slogan aqui na Shalom: ganhar almas, cuidar bem delas. Nós precisamos, porque isso está no coração de Deus, evangelizar. Nós precisamos realmente levar a palavra, cuidar bem. Isso é algo que está no coração de Deus, é deixar a nossa zona de conforto, é ser sábio no uso do nosso tempo, é vigiar o tempo todo, é orar sem cessar, é ser corajoso. Nós precisamos vencer os nossos medos e entender que Deus vai nos levar a um outro nível. Ele sempre quer nos levar a um outro nível. Eu costumo falar que no reino de Deus não tem marmita, comida requentada, é maná fresco todos os dias, amado. Sabe, às vezes nós nos contentamos. Quem aqui já comeu marmita? Nada como uma comidinha fresca, né? Café requentado, então, é horrível. É horrível o café requentado. Mas no reino de Deus, quando nós estamos alinhados com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que o Espírito Santo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, é maná fresco todos os dias. O Senhor sempre vai nos dar a oportunidade de experimentarmos coisas lindas, coisas maravilhosas. Eu estava conversando com o Anderson, tenho tido o privilégio de discipular o Anderson, a Rosângela e a Elaine, e nós fizemos 2 discipulados muito interessantes já, né, Anderson? Fizemos um discipulado no Japão, fazendo uma caminhada. E agora fizemos um discipulado nos Estados Unidos, fazendo uma caminhada também. E eu estava conversando com o Anderson, falei: Anderson, olha só o que Deus tem feito na nossa vida, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Se nós mantermos o nosso coração simples, humilde na presença do Senhor, aonde será que Ele vai nos levar? Aí a gente brincou, né? Lá para a China, agora para a Coreia do Norte, né? Sabe, mas é você estar alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. E aproveitar realmente aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, as portas que o Senhor está abrindo para você. Mas sem jamais esquecer que primeiro toda a honra e toda a glória é ao Senhor. E depois, você sempre precisa honrar aquele que está te dando a oportunidade, que é o seu líder e a sua líder. Quando nós entendemos isso, nós não perdemos o foco e nós somos tremendamente abençoados. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Da mesma maneira que a pastora tem me dado a oportunidade, né? Eu tenho 18 discípulas, graças a Deus, aleluia, algumas estão aqui. E Deus me deu uma palavra muito forte esse ano para a vida delas, né? Estamos nos projetos aí, muito jejum, muita oração. E eu lancei um desafio a todas as minhas 18 discípulas, em nome de Jesus, que elas precisam orar no mínimo 1 hora por dia. Mas já estou incentivando elas a irem 1h30, 2 horas de oração, em nome de Jesus. Estamos em mais de 20 e poucos dias de jejum e oração, porque Deus colocou uma palavra muito forte em meu coração: crescimento. Eu tenho 18 discípulas, mas em nome de Jesus eu desejo que todas cresçam muito. E se elas não crescerem, eu estou falhando. Então, em nome de Jesus, elas já têm ido a um outro nível. Da mesma maneira, o pastor sempre nos ensina, da mesma maneira que ele abre porta para os outros, eu preciso ser porta para os outros. Deus tem nos permitido em alguns lugares, e cada vez que eu posso ir a algum lugar, eu levo uma discípula junto para repartir aquilo que nós iremos fazer juntas ali. Então, da mesma maneira que possamos abrir porta para os outros, que possamos ser portas para os outros, para que outros também possam crescer. Queridos, nós
estamos indo para o final e eu creio que realmente Deus, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para repartir com vocês é que nós não devemos fugir daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e entender que 99% dessas oportunidades, elas vão aparecer para nós em forma de serviço, em forma de trabalho. Elas vão aparecer para nós, à medida que formos fiéis, à medida que realmente entendermos que Deus tem nos chamado, Ele tem nos capacitado, é o Espírito Santo que nos capacita. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é meditar na palavra de Deus, que é orar, que é buscar ao Senhor, que realmente é poder ter essa intimidade gostosa com o Senhor. A gente tem aprendido e tem sido assim algo muito interessante. Eu sempre falo isso quando nós ministramos para casais, que Deus, Ele precisa primeiro manifestar a graça e o favor dEle dentro da nossa casa. E o primeiro lugar onde nós temos oportunidade de servir bem é dentro da nossa casa. Servindo a esposa, ou você marido servindo a sua esposa, você esposa o seu marido, servindo os nossos filhos. Sabe, é termos esse coração dentro de casa, porque às vezes atendendo algumas pessoas, e algumas mulheres, e alguns jovens, adolescentes, poxa, o meu pai, a minha mãe se dedica tanto na igreja, cuida tão bem da célula, mas aqui em casa estão deixando a desejar. Então, o primeiro lugar, onde Deus nos dá a oportunidade de servirmos bem, é dentro da nossa casa, é servirmos bem os da nossa casa, e depois, queridos, é os nossos líderes, é aqueles que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Não estou nem aqui falando do reino de Deus, que esse precisa estar em primeiro lugar na nossa vida mesmo, Tudo que nós fazemos precisa glorificar o nome do Senhor. Amados, eu quero te convidar a ficar em pé. Eu não sei se você é daquele que tem aproveitado bem as oportunidades, ou você tem deixado elas passarem. Algumas, às vezes, a gente, quando percebeu, já passou. Mas outras, elas são muito evidentes diante de nós. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, quando nós estávamos no templo antigo, a Rosângela ia falar esse testemunho, ela acabou passando ali, mas nós íamos apresentar uma peça na igreja, e era uma peça muito bonita. E o nome da peça era Mãos Vazias. E eu estava à frente, e eu falei para a Rosângela, você vai fazer essa personagem aqui, olha, vai ser uma bênção, e tal. Ela falou, eu não sei, passa essa oportunidade para outra pessoa. E aí, eu não insisti muito, eu dei para outra pessoa fazer. Depois que a pessoa fez a peça, eu lembro que Deus falou muito forte com ela, era para você estar lá. Era para você estar fazendo. Era uma oportunidade que eu dei para você. Sabe, queridos, tem coisas que Deus separou para você. Não é para outra pessoa, é para você fazer. É para que você possa ter uma experiência com Deus. É para que você possa experimentar algo extraordinário que o Senhor reservou só para você. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, nós acabamos deixando passar e nós damos para outra pessoa. Queridos, poder trabalhar no reino de Deus é um grande privilégio, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vai estar tocando uma canção, e que você possa estar fazendo uma reflexão, dando o seu coração. Talvez algumas coisas, elas já passaram. Não tem como você agarrar novamente. Mas com certeza Deus tem coisas novas para você. E outras oportunidades virão. E que você aprenda a pegar essas oportunidades, sendo fiel ao Senhor, fiel à sua liderança. E que você possa experimentar coisas maiores que você já tem experimentado. Coloque a mão no seu coração.
Vai falando com Deus. Coloca a mão no seu coração, ela vai estar tocando a canção que fala: eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar dos meus títulos. Talvez você chegou aqui e pensou: capaz, eu não vou ouvir. Eu quero continuar desse jeito. Para que tanta lealdade? Para que tanto serviço? Não, isso não é para mim. Olha quem eu sou, o fulano de tal. Eu não quero servir o meu discipulador. Eu não quero servir a minha discipuladora. Não precisa tudo isso. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração e comece a orar por essa lealdade. Queria que você orasse: Senhor, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, Pai. Deus, eu quero me esvaziar, ó Deus, de todos os meus achismos, Pai. Senhor, talvez eu não tenha honrado como deveria, e as oportunidades não têm chegado, Pai. Mas em nome de Jesus, levante a sua voz agora e ore por você. Diga: Senhor, eu quero ser um discípulo fiel. Senhor, eu quero ser Eliseu. Eu quero lavar os pés de Elias. Senhor, eu quero entender, ó Pai, que as oportunidades serão dadas por Ti. Ah, Senhor, depende muito, Senhor, da minha vida de oração, da minha dependência, mas também do meu serviço. Dá-nos um coração de servos, Pai. Dá-nos um coração lá no ministério que você serve. Que Deus te dê um coração. João 3,30, que Ele cresça e eu diminua. Senhor, nos esvazia do orgulho, da vaidade, da arrogância, da soberba, dos títulos, Pai. Tire tudo que impede de sermos servos. Tire tudo que impede de lavarmos os pés uns dos outros. Pai, tire tudo que não te agrada, tudo que me afasta de Ti. Levante a mão da aliança e comece a orar pelo seu casamento. Nós estamos aqui ministrando juntos, porque Deus também tem uma bênção para o seu casamento. Abrace a sua esposa nessa hora. Diga: vamos servir com alegria. Vamos servir com alegria. Vai colocando os seus medos diante do Senhor. Vai dizendo: Senhor, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor. Vai declarando agora a libertação no seu coração dos medos que você tem, dos medos de ter experiências com o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar, Senhor amado, Pai, as oportunidades são para todos, Senhor. São para todos aqueles que Te amam, para todos aqueles que Te servem, Senhor. Pai, o Senhor nos chama para experimentarmos coisas maravilhosas, Senhor. Pai, o Senhor nos chama, Senhor amado, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor nos chama, Senhor amado, para o crescimento, Senhor. O Senhor nos chama, Pai, para sermos exemplos, Senhor amado, para os nossos liderados, Senhor. O Senhor nos chama, Pai, para cuidarmos dos nossos líderes, Senhor, para cuidarmos da Tua obra, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, Senhor amado, nos ajuda, Senhor, a termos o coração desta mulher, a termos o coração deste homem, ó Pai, desse casal que mencionamos, Senhor. Pai, eles só queriam servir, eles tinham a oportunidade de servir, e eles serviram de todo o coração. Eles não serviram por interesse, Senhor, mas eles serviram de coração, ó Pai. E olha o que o Senhor fez, olha o milagre que o Senhor fez, Pai, naquela família, Senhor. Oh, meu Deus e meu Senhor, Pai, nos ensina, Senhor, a caminharmos, Senhor amado, Pai, desta forma, Senhor, a não nos desviarmos do propósito, Senhor. Oh, oh, Senhor, nos ensina, Pai, a dependermos do Teu Espírito, Senhor, a ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós queremos declarar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida deste homem, Senhor, Pai, como um líder da Tua casa, Pai, como esposo, Senhor, Pai, como, Senhor amado, aquele que dá direção dentro da sua casa, ó Pai, que ele possa ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, de cuidar bem da sua casa, cuidar bem da casa do Senhor, ó Pai, ser direcionado por Ti, ó Pai. Nós abençoamos cada família aqui representada, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Oh, meu Deus e meu Senhor, Pai, nós temos oportunidades todos os dias, Senhor. Todos os dias o Senhor nos dá, ó Pai, oportunidade, Senhor, de fazermos a Tua obra, Pai, de levarmos a Tua palavra, Senhor. Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a não perdermos o momento, Senhor, Pai, mas a abraçarmos cada uma delas, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome, ó Pai.
Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Elias. Nosso Elias, pastor. Obrigado.